boa tarde. Você está no programa Direto da Redação, no New Trade TV, no estúdio da EBC Editora, no Paraíso. Primeiro bloco, nós vamos conversar com a Andréa Martins, nossa repórter, que vai contar as notícias da semana, as mais acessadas, né, André? As mais acessadas. No segundo bloco, nós vamos receber o nosso convidado, o advogado Alessandro De Simone, que vai falar sobre os tributos que impactam a vida do empresário. Mais especificamente, ele é especializado nisso no atacado distribuidor, não é, André? Isso, e olha, tem muita coisa para falar no segundo, muito assunto. O segundo bloco vai ser bem extenso. O Alessandro já é nosso colaborador, o escritório dele sempre colabora com os artigos na revista Distribuição. Nós recebemos o sócio dele no final do ano passado, o André Blanco, que a entrevista está no portal New Trade, bastante acessado. E hoje quem veio foi o Alessandro, que também vai dar a sua colaboração, falando desses assuntos que tanto interessam e impactam a vida do empresário, né, André? Exato. Mas antes disso, vamos falar das notícias, André? Vamos. Bom, faz tempo que a gente não falava da Coca-Cola, né, Cláudia? Coca-Cola faz um notícia. tempinho. Nós estamos, olha só, no dia 30 de janeiro, o último programa do mês, no primeiro mês do ano. Olha como o tempo passou. Passou rápido. A gente já fez bastante coisa. E aí a Coca-Cola começou uma ação de marketing com os consumidores nas praias do litoral norte de São Paulo, com uma garrafa de gelo. Na verdade, essa ação ela não é novidade no mundo, né? A gente já noticiou em alguns países da Europa, até no portal New Trade, na Argentina, por aqui na América do Sul, já aconteceu isso. E chega no Brasil agora entre janeiro e fevereiro. A lista completa o pessoal pode conferir no portal New Trade, vai até acho que meados, dia 17 de fevereiro, durante o carnaval. Eles estarão com Food Ice, chama Food Ice. E é legal que a garrafa ela é feita com água cristal, que é da Coca-Cola, né, água cristal, e ela derrete, termina de tomar Coca-Cola, vem cerca de 100 ml de Coca-Cola, joga na areia e ela derrete. Também acho que em tempos com falta de água, a gente não vai querer que derreta muito fácil. A gente vai deixar derreter em algum recipiente e levar para casa. E é muito bacana essa ação, né? E a Coca-Cola sempre inova e não perde os consumidores. A gente vê isso até pelo número de acessos e interação que o pessoal tem com a marca. Foi muito bem acessada, né? Muito. A notícia teve assim um pico de acesso, assim, eu posso dizer até que do mês foi a mais acessada. A segunda? A segunda foi a compra de uma cervejaria, né, a Ambev. A Ambev é da AB InBev, né, que é a maior cervejaria do mundo. E a AB InBev ela adquiriu uma concorrente norte-americana que chama Elysian Company. Ela fica perto de Seattle, em Washington. Ela tem mais de 11 marcas e ela distribui para a Europa, para vários países. Acontece que essa transição dos papéis, essa operação deve terminar até o final desse trimestre, o que faz com que a Bembev continue sendo a maior e melhor cervejaria do mundo, né? São marcas como Budweiser, aqui no Brasil Budweiser, Brahma, Skol e por aí vai, é muita marca. Que tem o brasileiro Jorge Paulo Lemann, né, como um dos donos da InBev, né? A Bembev, que é a junção, né, da Ambev com outra empresa. Certo, a terceira? A terceira é uma novidade que a gente até achou interessante, né? Essa semana começou a circular na mídia o Food Bike. Depois do Food Truck, olha só que interessante, Food Bike. Food Truck todo mundo já conhece, né? São aquelas minivans de comida gourmet, sanduíches e por aí vai, que a gente encontra em espaços como o Butantã Food Park, aqui em São Paulo, também tem outros estados que tem lugares específicos, e agora tem o Food Bike. O que é bacana do Food Bike, Cláudia, é que o valor que você tem que utilizar para ter um Food Bike é bem inferior, né? Na matéria que a gente fez sobre o food truck, a média é de 300 mil a 500 mil reais para você ter um food truck nas mãos. Investimento. E demora cerca de 6 meses para ficar pronto um food truck. Né? O food bike não. A média de 5 a 10 mil reais, dependendo do que você quer fazer, né? Da operação que você quer ter. Tem até gente que vende brownie, picolé e hot dog, por aí vai. E até é mais fácil de você se locomover de um lugar para o outro com uma bike. Dá com a bike, vai para lá e vai para cá. Eu acho que é uma nova tendência e com certeza se fez bastante sucesso como notícia, vai fazer também bastante sucesso como comércio. Com certeza.
E que mais que a gente fez essas... continua, né, no portal, a gente colocou, acho que semana retrasada, né, no final da semana retrasada, o especial sobre Páscoa. A Páscoa vai ser dia 5 de abril, sim, mas a gente já se adiantou, a André fez uma matéria, super especial, né, com várias novidades. No dia 20, né, teve um Salão de Páscoa promovido pela Abicabe, que é a associação que une, né, todas as indústrias e fabricantes de chocolate no Brasil. E aí a gente conversou com todos os expositores, é um evento que marca mesmo o início da Páscoa, né, no ano, tanto para o varejo quanto para o atacado, o distribuidor e a indústria. A gente conhece todas as novidades, as tendências e expectativas. Há uma expectativa de aumento entre 8% no preço do ovo de Páscoa para o consumidor final. E isso não é uma notícia muito agradável, né, para quem está assistindo a gente. Mas tem fabricante como a Cacau Show que falou que não vai repassar, né, esse valor para o consumidor final. E, assim, 8% em um ano que a economia está um pouco difícil, a gente pode pensar que não, né, não vai ser muito fácil. E o que eles esperam de vendas? O aumento de vendas está em que número? Olha, entre 5% e 10%. Né? Bom, ainda bem que tem um aumento, né? Tá um aumento até que está bem positivo. Mas isso muda, a gente sabe que o varejo é muito mutante, que chega na hora H, ali naquelas 2, 3 dias antes, é uma correria, então o varejo tem que se preparar, os atacadistas também vão distribuir, quem vai distribuir chocolate, e tudo isso vai acontecer nesses próximos meses. A gente já está com matéria na B, que vai ser agora digital também, e na distribuição também tem matéria de Páscoa, edição de fevereiro, né, André? A revista Abastecimento ela traz um especial de chocolate para o ponto de venda, saber onde posicionar, se é em parreira, né, que parece aqueles cachos de uvas, ou se não é perto do caixa, como é que pode, né, arrumar melhor esse ovo de Páscoa, além de todos os lançamentos das fabricantes. E na revista Distribuição, as oportunidades de negócio em todas as categorias nessa data sazonal. Então, são enlatados, os peixes, bebidas, além dos chocolates, né, que não pode faltar. E as oportunidades, a gente está falando com bastante gente, está muito interessante essa matéria. Bom, é só isso hoje, André? O primeiro bloco é isso. Então tá. Então agora no segundo bloco, você não saia daí que eu já volto com o Alessandro De Simone, advogado, e com a Rúbia Evangelinellis, que vai me acompanhar aqui na entrevista. Não saia daí, que eu já volto já. Produtos que tem este selo na embalagem. Tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Da educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança. Onde tem este selo, tem educação. No primeiro trimestre de 2015, as revistas Distribuição e Abastecimento estarão em plataforma digital, podendo ser acessadas no tablet, no smartphone e na versão web, com mais interatividade com vídeos, galeria de imagens e acessibilidade com links e conteúdo de qualidade. Mas não pensem que elas deixarão de ser impressas. Nada disso. Elas continuarão com grandes tiragens. A distribuição com 30 mil exemplares e abastecimento com 40 mil exemplares, além de um mailing qualificado de 162 mil cadastros em todo o Brasil, logicamente auditados pelo IVC. Não é uma maravilhosa notícia para começarmos 2015?
Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que têm este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Da educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança, onde tem este selo, tem educação. No primeiro trimestre de 2015, as revistas Distribuição e Abastecimento estarão em plataforma digital, podendo ser acessadas no tablet, no smartphone e na versão web, com mais interatividade com vídeos, galeria de imagens e acessibilidade com links e conteúdo de qualidade. Mas não pensem que elas deixarão de ser impressas. Nada disso. Elas continuarão com grandes tiragens. A distribuição com 30 mil exemplares e abastecimento com 40 mil exemplares, além de um mailing qualificado de 162 mil cadastros em todo o Brasil, logicamente auditados pelo IVC. Não é uma maravilhosa notícia para começarmos 2015? Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que têm este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Da educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança, onde tem este selo, tem educação. Agora sim, estou aqui com o doutor Alessandro De Simone. Obrigado, viu, De Simone, por você ter vindo aqui. Seu tempo é precioso, mas eu acho que é importante que nós vamos conversar, né? Com certeza, eu que agradeço o convite. Nós estamos sempre à disposição para falar desses assuntos que impactam a vida do empresário, né? E a Ruby Evangelinelli, que também cobre esse setor bastante, conhece bem do assunto. Então nós vamos começar com a primeira pergunta, que hoje é o último dia da adesão do Simples Nacional, 30 de janeiro. Como é que é isso? Como é que ficou? É bom? É muito bom, né? Com certeza é bom, né? O Brasil, em primeiro lugar, o Brasil, ele gera muitos empregos através das micro e pequenas empresas, né? Então, elas têm uma relevância social e econômica muito importante, né? Falando especificamente da ABAD, o que nos interessava era que o representante comercial, que é uma classe também fundamental para o setor de atacado e distribuição, pudesse estar incluída no Simples, né? Mas a história que aconteceu com os contadores praticamente se repetiu com os representantes comerciais, né? Quando os contadores conseguiram aderir ao Simples, eles também foram incluídos inicialmente num anexo 5, cujas alíquotas eram maiores. E os representantes comerciais, eles foram incluídos agora num anexo 6, né? Ou seja, o governo federal estudou o que a gente chamou de universalização do Simples, incluir o máximo de atividades possíveis no Simples. Inclusive jornalista. Jornalista, advogado. E o representante foi incluído no anexo 6, cujas alíquotas vão de 16%, arredondando, para praticamente 22%. O que não era o ideal. Mas a ABAD, ela encara que isso foi uma primeira grande vitória. Porque a gente tem lutado para que o representante pudesse estar no Simples legalizado, há muito tempo, né? Isso vai trazer legalização, formalização, possibilidade de emissão dos documentos fiscais corretos pelo representante. O atacadista e distribuidor vai ter o documento para também dar suporte nos pagamentos e na saída de dinheiro. Então, de uma certa maneira, tem um aspecto importante. Mas eu não acredito que vá haver uma movimentação de representantes aderindo ao Simples hoje, que é o último dia do prazo, né? Mas a luta da ABAD continua. Então, o prazo pode ser estendido? Eu acho difícil. Estendido de adesão ao Simples? Não, eu acho que não. Acho que agora a luta da ABAD é para que o representante ele seja transferido para um anexo 3.
né? Vamos explicar um pouquinho. A ABAD, Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores, que trabalha com um representante comercial, né? Bastante, que é o RSA, autônomo, que é o RSA. É um grande número, né, Alessandro? Eu acho que são mais de 70 mil representantes comerciais que trabalham com o setor de atacado e distribuição, né? E precisa da legalização. Né? Com certeza. Eu acho importante. A grande luta da ABAD, a grande defesa dela foi sempre de buscar realmente uma alíquota mais interessante, uma adesão ao Simples, mas com uma alíquota mais interessante, ou seja, uma alíquota menor. E que hoje, se conseguisse essa integração ao anexo 3, seria uma alíquota ao redor de 6%. É isso né? mesmo. Agora, eu sei que já existem algumas conversas iniciadas, inclusive com o ministro Afif, para poder rever essa proposta inicial, que possibilitaria, sim, possibilita o ingresso do RCA ao Simples, mas com uma alíquota a partir de 16%. 16, isso mesmo. Você acha que é possível já pensar que nos próximos meses se consiga reduzir essa alíquota, ou você acha que a partir do momento que o governo hoje ele deixou claro que a necessidade dele é de gerar recursos, é chegar ao superávit, aí cortar os gastos públicos, se dá para pensar nisso, numa redução tributária ou não? Olha, pergunta difícil. É difícil, né? Eu diria o seguinte, conceitualmente, se a gente não tivesse vivendo esse ano econômico e político que a gente está vivendo, a chance de transferir algumas categorias do anexo 6 como representante comercial para o anexo 3, cuja alíquota seria de 6%, e aí seria o ideal, eu acho que poderia acontecer numa velocidade, sim, de alguns meses, no primeiro semestre, né? Só que sempre a preocupação do governo é com a perda de arrecadação. E ele sabe que muitas empresas, apesar de aderirem ao Simples e de gerar uma formalidade, mas também ele sabe que muitas delas que estavam em outros regimes de tributação, o presumido ou o lucro real, se puderem, vão migrar para o Simples. Então, a preocupação inicial do governo em trazer toda essa universalização, e daí que se demorou muito para acontecer isso, era com a perda de arrecadação. Então, no cenário que a gente está vivendo, né, econômico, você bem comentou, eu acho difícil que a gente consiga evoluir, pelo menos nesse prazo curto, né, de alguns meses, em aderir, em colocar o representante comercial aderindo por esse cenário, porque a discussão vai ser árdua com o secretário da Fazenda, né, e que foi posto lá com esse objetivo, com o objetivo né? principal de Cortar sanear gastos, as despesas né? públicas. Né? Eu acho que já foi um avanço o Simples ter ocorrido, né? Esse Simples. Porque esse monte de categoria que estava fora era complicado, né? Já tinha feito o MEI para o microempreendedor, né? Que já resolveu um problema aí. Mas o Simples eu acho que vem boa hora, talvez não seja com a alíquota que todo mundo queria. Né? Com certeza, é uma alíquota alta. Ainda em relação ao RCA, a adesão dele ao Simples, é importante que hoje ele faça uma conta, né? Antes de fazer essa adesão, né? E ele deve considerar o que ele paga hoje de impostos, né? Ainda que não seja o único imposto, como a vantagem do Simples é que tudo, simplesmente, né? Numa guia só, né? Simplifica o processo, desburocratiza, né? Mas nem sempre é vantajoso para ele no aspecto de redução de tributos. Ao contrário, né? Pode implicar, inclusive, num aumento. Precisa fazer as contas. Cada empresa, cada atacadista distribuidor vai ter que simular com base na sua equipe de representantes comerciais, no ganho de cada um, e contribuir com eles, ajudá-los nessa conta, para que eles entendam, né, de acordo com a remuneração deles, se é melhor eles serem representantes comerciais autônomos, que é a pessoa física que a gente chama, e daí eles vão estar sujeitos a duas tributações principais, né? Uma é a tabela do imposto de renda, e o atacadista e distribuidor que contrata o representante como autônomo, como pessoa física, tem que recolher o INSS de 20%. Quando a gente está falando de Simples, a gente está partindo da premissa de que esse representante comercial, ele é uma pessoa jurídica, né? Ele tem uma empresa estabelecida, um CNPJ, e aí, portanto, a conta que ele vai fazer
é comparando o Simples, que é os 16% aos 22%, com o lucro presumido, né, que as alíquotas também vão chegar talvez menores ou próximas, porque nós temos uma variável nessa conta, que é o ISS, o Imposto sobre Serviços. Então, pode ser que seja, do ponto de vista federal, mais vantajoso que ele fique no Simples ou que ele fique no presumido. Mas quando você acrescenta o Imposto sobre Serviços, aí muda um pouco de figura. Então, mas eu diria que, pelas conversas todas, eu acho que a adesão do representante comercial ao Simples, nesse momento, eu acho que ela vai ficar prejudicada pelo fato de ele ter sido enquadrado no anexo 6. Né? Acho que a maioria dos representantes... E a gente tem uma remuneração média também, né, Cláudia? Sim, já sabe, né? Baixa do representante comercial. Ele tem o custo do CORE, ele tem o custo do contador, ele tem o custo dos tributos. Da locação, do transporte. Do transporte. Então, é difícil. Ele, de fato, é uma categoria que precisa do incentivo tributário. Né? Ela é uma categoria que deveria estar no anexo 3 desde o começo. Mas, infelizmente, o governo tem uma distância muito grande em entender o que acontece no dia a dia do empresário. Né? Existe uma distância muito grande. A gente vê isso por outros assuntos, né, que envolvem também o setor de atacado e distribuidor, como, por exemplo, o caso do motociclista, que a gente vai falar mais para frente. Né? É uma total falta de conhecimento do que acontece na sociedade. É verdade. Agora eu acho que hoje, até que horas pode aderir? Até às 6 horas? Até meia-noite. Até meia-noite. Então, são quase 1h30, até meia-noite. Se quem quiser aderir, ainda vai dar um tempinho aí, né? Mas tem que fazer muita conta, né? Faz conta. Sem dúvida. Mas eu acho que a gente até vai tentar, eu estava comentando, uma entrevista com o ministro Afif, né? Que é importante, para a gente até saber um pouco mais, né, sobre esse assunto, até porque o ministro é de São Paulo, né? Mas talvez mais acessível, né, Rúbia? Para a gente saber mais. E me parece que tem um estudo, inclusive, que estava sendo desenvolvido, ou ainda está, pela Fundação Getúlio Vargas, eu acho, né? Não é? Exatamente. Tem um grupo de estudo, de qualquer maneira, independente da situação econômica e da necessidade de gerar o superávit e reduzir as despesas públicas, o ministro Afif tem continuado aí os estudos para que algumas categorias possam aí sim ser enquadradas corretamente dentro do Simples, né? Como é o caso do representante. Então, a nossa luta vai seguir. Nós temos que marcar audiência com o ministro, fazer as reuniões, municiá-lo com as informações, mostrar o que é o setor de atacado e distribuição, né? Talvez o tempo de aprovação ou de mudança que possa... número, né? Que é um número muito alto. Relevante, né? Isso pesa. Bom, nós Agora, tem um outro aspecto do Simples, viu, Cláudia, que acho que é importante. É um assunto que tem muitos detalhes. No bolso, deve né? ser pega no bolso. Tem um aspecto importante que vale a pena comentar, que é o seguinte. Houve uma outra mudança na legislação do Simples que afeta o atacadista e distribuidor e que diz respeito à substituição tributária. Porque o varejo, né, o pequeno micro varejo, que é o cliente do atacadista distribuidor, muitas vezes ele é substituído, ou seja, a indústria ou o atacadista distribuidor pagam o ICMS por toda a cadeia. E como esse pequeno, esse micro varejista, ele está no Simples, ele deveria recolher o ICMS com uma alíquota bem pequena sobre o faturamento. Só que se o atacado ou se a indústria recolhem por ele, eles acabam recolhendo nas alíquotas cheias, 17, 18, 19, a depender do produto e do estado. Então, o benefício que esse microempresário, esse pequeno varejista teria com o Simples, ele acaba não tendo. Então, o governo identificou essa distorção. Para o setor de atacado e distribuição, é uma medida importante, porque fortalece o cliente do setor, né, o pequeno varejista, e essa medida deve entrar em vigor, vai entrar em vigor em janeiro de 2016. Mas a preocupação foi com a sistemática. Nós tivemos diversas conversas e discussões dentro do Comitê Agenda Política, que eu coordeno, e no final das contas, o governo, quando editou essa mudança na legislação do Simples, excepcionou uma série de produtos que vão continuar igual ao que já era antes. Então, eu diria o seguinte, houve a mudança, o pequeno e o micro será beneficiado, porque quem está no Simples vai sair da sistemática da submissão tributária, mas
com essa exceção a diversos produtos, 99% do setor atacadista e distribuidor continua Fica fora, exatamente né? como Como era, está, né? como está. Não mudou nada. Não mudou nada. Então, os receios em relação à sistemática permanecem, não vai haver mudança, mas minha opinião é que, infelizmente, esse pequeno varejista, esse micro varejista que é cliente do setor, vai acabar, ele continua sendo tributado de uma maneira mais onerosa, porque ele tem as alíquotas de ICMS maiores, porque são recolhidas antecipadamente na cadeia. E com a preocupação de ter de oferecer produtos a preços mais competitivos para o Com consumidor, certeza. né? Com Sob certeza. risco de perder este cliente para Com outros certeza. estabelecimentos. Isso é um problema que eu acho que Sem vai ter um dúvida. ano aí para... Vai ver se consegue mudar alguma coisa. Talvez tenha mais, essa medida passa a valer a partir de janeiro. Então, para os atacadistas e distribuidores, esse ano de 2015, fiquem tranquilos, porque não vai haver nenhum tipo de Ainda bem que é mudança. esse ano. E para janeiro de 2016, aí tem que se fazer uma avaliação do mix de produtos de cada um, para verificar quais os produtos que continuam na sistemática atual e quais produtos que terão que ser vendidos para os varejistas que estão no Simples, sem recolhimento da subvenção tributária. Isso aí, o cerco às vezes aperta bem, né? Aperta. Mas seria uma medida importantíssima para fortalecer os clientes do setor. Sim, aí cada um fortalece com sua carteira de clientes, né? Cada atacado. Bom, nós tivemos uma notícia aqui, doutora Alessandra, que foi muito acessada foi de repente. Foi a cobrança dos atacarejos. Na Bahia começa a cobrar o ICMS. Né? Foi isso, né, Rúbia? Na a identificação do exigência CPF, na nota. Nas compras acima de R$400. Isso o na Atacadão, o Extra e o G Barbosa já adotaram. E a partir de, já está valendo, só que deram um tempinho, a Secretaria da Fazenda, vai ser a partir de março os demais. O que acontece? Isso já tem 3 estados. Rio Grande do Sul, Sergipe, agora aqui, Bahia. Acho que o primeiro ponto é entender a causa, né? Sim. Porque o que acaba acontecendo é que a maioria desses varejistas, dos micro e pequenos varejistas, estão no Simples. E quando eles começam a crescer um pouquinho, eles não querem sair do Simples, né? Por todos os benefícios que a gente conhece. Então, muitos desses varejistas, eles vão, a pessoa física do sócio, ao final do mês, para conseguir controlar o faturamento dele e permanecer no Simples, comprar nos autosserviços na pessoa física, né, para poder revender esses produtos. Os autosserviços, os cash and care, são muito profissionais, estão dentro da legislação, fazem tudo corretamente, são empresas grandes, né, as que foram citadas por vocês. Então, são empresas que cumprem a legislação. O autosserviço ele está extremamente regular, né? A questão é que esse micro varejista, ele compra na pessoa física sem que o fisco possa ter um controle disso. E isso pode gerar no mercado uma informalidade, porque se ele compra na pessoa física, ele também vende na pessoa física dele, né? Então, para evitar que haja essa informalidade, né, do micro e pequeno varejista, alguns estados começaram a identificar essa distorção e mudar suas legislações. Então, isso começou com o Rio Grande do Sul, depois Sergipe, agora Bahia. Então, o que os estados estão fazendo é exigindo que essa pessoa física que compra de um cash and care, de um autosserviço, ela tem que colocar o CPF dela na nota fiscal. E a partir de um valor também. R$400, na Bahia, R$400, né? 400. E aí, com a identificação do CPF, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, por exemplo, Muda tudo. tem como identificar se esse CPF está atrelado a alguma empresa, né? Se essa pessoa física é sócio, né? É dono de algum varejo, né? E, portanto, fazer o cruzamento para identificar se esse varejista tem alguma informalidade. Então, a questão está ligada ao micro e pequeno varejo, né? Se o sistema do Simples, e aí nós já tivemos várias discussões, ideias a respeito disso, né? Se o aumento, a ABAD brigou muito para que houvesse um aumento significativo do limite de faturamento do Simples. Se a gente eleva o faturamento do Simples de 3 milhões e 600 para 4 milhões e meio, para 6 milhões,
Se a gente pegar o último aumento que nós tivemos desse limite de faturamento foi há 2, 3 anos atrás. Se nós pegarmos uma inflação média de 6 a 7% ao ano, vezes 3 anos, fazer uma conta assim, Bem simples, a gente tem pelo menos uma necessidade de reajuste da tabela do Simples de 20%. Ou seja, de 3.600 o governo deveria ter colocado o faturamento para 4.200, 4.600, né? 4.300. Se houvesse essa alteração, muitos pequenos varejistas que vão comprar, né, na pessoa física, eles não teriam necessidade de fazer isso porque esse jogo, né? teriam um aumento. Mas essa alteração do aumento do limite de faturamento não aconteceu. Né? Então, isso é uma coisa que talvez possa ser resolvida, não sei se esse ano, né, por todas o que a gente falou das despesas públicas, mas talvez seja um assunto que esteja aí entre as pendências do governo para ser estudado. Mas vai haver pressão, com certeza, para um aumento do limite de faturamento do Simples. Agora a pergunta... E você acha que dentro desse processo é possível a gente pensar que outros estados podem engrossar esse movimento que hoje de 3 secretarias de Fazenda, né, que Rio Grande do Sul, Sergipe e agora Bahia, né? E até pela própria necessidade de se aumentar a arrecadação, né? E você estabelecer um sistema tributário também mais transparente. Né? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Com certeza. O sistema tributário, se a gente fosse falar dele... Fechar o cerco, né? Teria muito assunto. Mas o sistema tributário, a principal característica dele deveria ser a neutralidade. Ele não poderia influenciar nos negócios da empresa. Né? E hoje a gente sabe que o sistema tributário influencia. Né? Para o setor de atacado e distribuição, a variável fiscal tributária é muito relevante. E, às vezes, ela determina a sobrevivência da empresa, a rentabilidade, o lucro da empresa. Né? Então, sempre que se fala na questão fiscal, a gente tem que ficar antenado. Né? Agora, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que os demais estados também vão seguir nessa linha aí de identificação do CPF. O Brasil, já mais de 10, 15, 20 anos atrás, desde 94, vem fazendo um movimento já de cruzamento de informações, de informatização, né, de declarações todas eletrônicas e por aí vai. Então, isso funciona. Funciona. E isso acho que é o único órgão que funciona com uma eficiência a Receita Federal. Né? Então eu vejo que é um caminho sem volta. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas o Brasil, né, o posicionamento do governo da Receita é nesse sentido. É de cruzamento de dados, é de informação. Né? Nós mesmos hoje, contribuintes, fazemos o trabalho para o governo. Você pega os atacadistas e distribuidores, a equipe deles, de contadores, de pessoas da área fiscal, de advogados, é muito grande. Né? Porque você precisa ter informação e o governo nos empurrou um trabalho muito grande que nós temos que fazer e dar de mão beijada para eles. Não é fácil. Acho que um outro assunto que eu acho que também relevante, extremamente interessante, é essa questão hoje da lei do motociclista. Parece que é uma exigência trabalhista do Ministério do Trabalho e do Emprego, em que ele estabelece que profissionais que trabalham com moto podem ter um adicional de periculosidade de 30%. A grande queixa do setor, ou a grande dúvida do setor, é saber até que ponto seus vendedores e seus representantes podem reivindicar este 30% de periculosidade. Então, o que eu gostaria de saber é o seguinte: quais são as medidas que a ABAD vem tomando para buscar uma melhor explicação, para saber até que ponto que o setor está enquadrado nessa exigência? Esse é um assunto muito importante e é um descalabro, né? É uma coisa tão fora da curva, né? Estabelecer 30%. Esses 30% de adicional para o setor de atacado, porque, primeiro, a origem do projeto começou com uma reivindicação de quem usa a moto como instrumento de trabalho, que são os motoboys, os mototáxis, motofrete. Então, quem usa de fato a moto como sendo o core business, a atividade dele, eles é que começaram esse movimento de ter um adicional de 30%. Né? Depois disso, ao longo do projeto,
e aí vem essa questão da distância entre o governo, a Câmara dos Deputados, o Senado e o que acontece na sociedade, dia a dia, né? Eles ampliaram o texto e colocaram de maneira genérica. Então, o texto, quando foi aprovado, ele veio de maneira genérica dizendo todo mundo que usa motocicleta, ele tem que ser enquadrado com esse adicional de 30% de periculosidade. A ABAD teve uma atuação bem efetiva nesse caso, porque nós participamos de 2 audiências públicas, nós fizemos diversas propostas junto ao Ministério do Trabalho para corrigir essa redação. A gente mostrou que os promotores, os vendedores, né, do setor de atacado e distribuição, eles não utilizam a moto como veículo, não é a atividade principal. A atividade principal deles é a venda ou a promoção do produto também, ou a entrega, né? dentro do ponto de venda. Uma entrega de né? caminhão, não de moto. Exatamente. De moto, E que muitos usam carro ou muitos usam outro meio de transporte. A moto é mais um deles, mas é um meio de transporte. Não é a atividade principal, fim, né? Sim, como se fosse para ele se locomover. Né? Se locomover. Então, Normal. portanto, não teria lógica a gente ter esse adicional. Mas como o texto foi mal feito, ficou genérico, obrigou que a ABAD tomasse uma atitude mais drástica, que foi discutir essa portaria do Ministério do Trabalho em juízo. Então, a ABAD propôs uma ação discutindo essa portaria e nós tivemos êxito e conseguimos uma liminar, né, que hoje protege a entidade nacional ABAD e todas as 27 filiadas da ABAD no Brasil todo. Então, todos os atacadistas e distribuidores que estão associados às filiadas e à ABAD estão protegidos por uma decisão judicial que suspende os efeitos dos 30%. Né? E agora o próximo passo é que a gente promova uma audiência com o ministro do Trabalho e possa explicar para ele o que é o setor de atacado, sim, a diferença entre, né, os promotores. Agora, tem um dado importante para a gente destacar, que isso vale para quem é vendedor CLT. Né? Os atacadistas e distribuidores que se utilizam de representantes comerciais, seja o RCA, pessoa física, ou o representante, pessoa jurídica, não se enquadra nos 30%. É para quem é vendedor o registro na em carteira. Exatamente. Quem tem a carteira estava condicionado a receber mais 30%. Isso mesmo. Quem é representante comercial, nós não estamos falando desse adicional, sim, de periculosidade. Falando em motociclista, a gente não pode deixar de perguntar da lei do motorista. Como é que está essa lei? Olha, andando, né? Pelo menos a gente tem uma informação boa, porque o projeto está caminhando, mas não ainda da maneira que nós queríamos, né? Depois que a lei foi promulgada, várias discussões, o ano de 2013 eles montaram um grupo de trabalho dentro da Câmara dos Deputados, desse grupo redundou num projeto de lei que flexibilizaria a legislação original. Não era o projeto ideal, perdão, para o setor de atacado e distribuição, mas ele ajudaria, ele amenizaria os efeitos da legislação. Bom, esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e quando foi encaminhado para o Senado Federal, lá sofreu uma série de emendas, né? E algumas dessas emendas apertam novamente a torneirinha, né? E trazem algumas exigências que já tinham sido flexibilizadas. Então, esse projeto, pelo fato de ter recebido emendas, ele é obrigatório voltar para a Câmara dos Deputados para analisar essas emendas. Então, agora também entra a atuação da ABAD, né? Tanto junto à classe política, ao Congresso, quanto ao Ministro do Trabalho, para rediscutir esse assunto e tentar flexibilizar a legislação. Então, o projeto tem caminhado, tem andado, é um projeto que deve sair esse ano, não tem motivo para que ele não saia, faz tempo, já 2 anos aí, 13 para 2015. Então, eu acredito que ele possa, sim, ter novidades esse ano. A nossa briga é para que a gente consiga o máximo de flexibilização da legislação por todos os problemas que ela trouxe, né? Aumento do frete em pelo menos 30%, uma burocracia muito grande, novos controles e exigências, praticamente descansos, né? Um incentivo à improdutividade enorme, ou seja, o motorista vai entregar uma mercadoria num varejista, né? Se ele ficar 4 horas esperando para descarregar, essas 4 horas ele vai recebê-las com 30% a mais da hora normal.
Ou seja, então para ele é bom. Se o motorista ficar 4 horas esperando, ele ganha a hora mais 30%. Então é um incentivo em produtividade. Né? Deveria ser o contrário. Se a hora dele é 100%, ele fica esperando, ele deveria receber menos. Rápido, né? E porque ele não está trabalhando, ele não está ao volante, né? Dirigindo, que é a atividade dele. Então, de fato, existem distorções que a gente precisa mexer, alterar nessa legislação do motorista. Né? Mais uma pergunta? Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que esse ano é um ano Nossa, mesmo é um ano que vocês vão de muito muitos, trabalho. Muito trabalho. de muitos desafios, né? Com certeza. A gente, acho que vale um último comentário aqui, porque desde sempre o governo, no final do ano, traz as novidades fiscais e tributárias, né? Então a gente brinca que no dia 31 de dezembro, Advogado não está de ao apagar das luzes, vem ali uma medida provisória, uma nova legislação. E esse ano não foi diferente, né? Então a gente tem algumas coisas novas aqui. A gente tem algumas declarações que estão sendo extintas, que não vão existir mais, mas as informações constantes delas vão ter que estar eletronicamente sendo informadas ao fisco, né? Como por exemplo a DIPJ, a Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas, e o LALUR, que é o livro de quem está no lucro real, não vão existir mais, né? Você tem o E-Social, que a gente já falou um pouco dele, ou seja, todas as informações relacionadas aos funcionários, ao departamento de pessoal, GFIP, por aí vai, todas elas estarão eletrônicas agora nesse E-Social. Você tem uma novidade que é o IPI, para atacadistas e distribuidores, sim, que são interdependentes da indústria, ou seja, que fazem parte do mesmo grupo industrial. Então, uma indústria tem dentro do grupo de empresas dela uma distribuidora, um atacado exclusivo, né, cativo, sim, que a gente chama, que revende os produtos no mercado. E esse atacadista e distribuidor jamais esteve sujeito ao recolhimento de IPI. E agora eles vão passar a ser obrigados a recolherem esse IPI. Aqui há um erro jurídico, porque é uma categoria nova, como se fosse uma nova cobrança de tributo para um contribuinte que não era obrigado e que, portanto, não poderia ser feita por decreto. E que não isenta quem está lá atrás, né? Também, né? Esse IPI, ele não isenta quem está lá atrás, ele não isenta a indústria, quer dizer, ele repassa. A indústria já é obrigada ao recolhimento do IPI. Exatamente. Então, é o IPI da indústria, o IPI do distribuidor e por aí vai, né? Sem aquele dúvida. Efeito cascata. Sem dúvida. Agora, tem esse erro grave, que foi feito vamos dizer assim, esse novo tributo para o atacadista e distribuidor vinculado à indústria através de decreto, deveria ter sido por lei, né? Então, aqui é um erro grave, com certeza muitas indústrias devem contestar isso na justiça, então vai ser mais uma enxurrada de ações contra o governo, né? E claramente a necessidade de caixa do governo tentando buscar aí recolhimento, recurso de todos os lados. Né? E haja vista hoje que a gente já sabe do aumento do imposto do combustível, sim, né? Segunda-feira. Que isso tem um impacto direto sobre todas as operações das cadeias produtivas, né? Com certeza. Fora a eletricidade. Fora a energia elétrica, né? Fora a água. E o que vem junto, se sobe a energia elétrica, você tem uma base de cálculo maior. E o imposto e a alíquota do ICMS sobre a energia elétrica é a mesma. Portanto, o governo estadual também vai arrecadar mais, porque se a energia custa mais cara, sim, tem uma alíquota sobre uma base maior e, portanto, vou arrecadar um pouco mais de imposto. O que você falaria, assim, esse ano, para os empresários atacadistas? Aperte o cinto, olha isso com carinho. Eu acho que esse ano tem uma mensagem, acho que importante para deixar, que é revisar a sua parte fiscal e a sua parte contábil. Sabe, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Revisar as apurações de tributos do atacado e distribuidor. E nós temos 3 principais tributos que têm que ser revisados, que é o PIS, o COFINS e o ICMS, que são os tributos que a gente chama indiretos, né? Ou seja, eu tenho créditos e tenho débito. Então, é muito importante que os atacadistas e distribuidores revejam. Existe uma revisão fiscal que se faz desses 3 tributos para você verificar, bom, estou pagando corretamente, né, esses tributos, a minha apuração está correta,
a legislação muda constantemente, né? Além disso, eu estou me aproveitando de todos os créditos que eu tenho de fato direito, eu estou interpretando corretamente a legislação. Então, esse aperto de caixa de mercado que a gente está tendo, eu acho que vai obrigatoriamente levar os atacadistas e distribuidores a rever, né? Acho que a palavra de ordem é revisitar sua própria operação para saber se ele tem dentro da operação dele oportunidades, né, algum problema ou oportunidades para trazer um pouco mais de crédito, um pouco mais de fluxo de caixa para o negócio dele. Com certeza. Esperamos um 2015, então, talvez mais leve, né? Parece que vai ser um pouquinho melhor que 2014, mas com muito trabalho. Muito trabalho. Eu agradeço muito você ter vindo aqui falar conosco. Espero que você volte, porque os assuntos são muito. Quando tiver alguma novidade, eu quero, se você puder vir aqui dar essa notícia para nós, para quem nos assiste, seria muito interessante, viu? Com certeza, eu que agradeço o bate-papo. Obrigada a você. Obrigada, Rúbia. E você continua na programação, que é a New Trade TV, 24 horas no ar. E até sexta-feira que vem, o Direto da Redação. Obrigado. Falamos.